Acho que seu impacto no despertar do futuro STEAM com Natália Moura, Ana Luísa e Isadora Coutinho. Olá, pessoal. Boa noite. Eu sou a professora Natália, sou professora da Escola SESI de Jundiaí. Só um minutinho, deixa eu ver o que está acontecendo aqui no slide. Pode ser. Bom, enquanto ele arruma ali, né? Eu sou a professora Natália, eu sou licenciada em Física, atualmente mestranda, sofrendo um pouquinho em Ciências Moleculares na UEG e trabalho com robótica desde 2015. Atualmente na Escola SESI de Jundiaí, lá em Anápolis, né, Goiás. Bom, a nossa palestra de hoje, ela vai falar sobre a robótica competitiva e o seu impacto no despertar do futuro STEAM. O foco, né, para a robótica competitiva, que é o nosso objetivo aqui. Como eu já me apresentei, perfeito. Como eu já me apresentei, eu vou passar a palavra para a Ana Luísa. Boa tarde, gente. Boa noite, né, na verdade. Meu nome é Ana Luísa Amorim, eu tenho 17 anos, sou estudante da rede SESI, né, do Sistema S, desde meu primeiro ano do ensino fundamental e agora eu estou no terceiro ano do ensino médio. Desculpa. Desde 2018 eu faço parte de competições de robótica e aí já participei da FLL, que a gente vai abordar aqui, da Olimpíada Brasileira de Robótica também, e atualmente eu estou na FTC, que no caso vai ser o que a gente vai abordar com foco hoje na nossa palestra. Oi, gente, boa noite. Prazer, eu sou a Isadora Emanuele, eu tenho 17 anos, também estou no terceiro ano do ensino médio e há 5 anos eu faço parte do universo das competições de robótica. A gente entrou junto nas competições, né? Então também já participei da FLL, que a gente vai explicar direitinho para vocês o que é, da Olimpíada Brasileira de Robótica e agora também faço parte da equipe de robótica da FTC Output. Dentro, né, desse torneio, a gente tem algumas categorias de trabalho e eu sou responsável pelos projetos sociais e pela conexão da equipe com a comunidade. Passa lá na lua. Obrigada, Ana Lu. Então, dentro da nossa equipe que compete nos torneios, nós somos formados por 10 membros. Desses 10, 6 são meninas e 4 são meninos. Aqui eu vou apresentar um pouco de cada um. A gente tem a Ana Luísa, né, que é responsável pela parte de outreach, que é a parte mais de conexão, de divulgação da nossa equipe. O Daniel, que está na parte de robô. A Débora, que está na parte de outreach. Eu, também de outreach. Divulgação, a gente vai explicar melhor para vocês. O João Marcelo, parte de robô. A Ju, que está na parte... Juliana, desculpa. Que está na parte de robô. Maria Fernanda, parte de robô. Maria Rita, parte de robô também. Rafael, parte de robô. E Juan, parte de robô também. Mas, por ser um torneio que ele é muito amplo, e que ele envolve muitos trabalhos, a gente ainda tem uma rotatividade muito grande. Então, mesmo trabalhando com áreas separadas, a gente passa por todos os trabalhos e aprende um pouco de cada um deles. A nossa equipe, ela foi formada com o objetivo de democratizar o conhecimento acerca das ciências e tecnologias. E isso casou muito bem, né, com a nossa participação na Campus Party agora, porque é o maior festival de ciência e tecnologia do mundo. Então, é algo que a gente quer trazer, de levar isso para as outras pessoas, e não só dentro da nossa escola, não só dentro da nossa equipe. Além disso, a gente quer difundir os valores da competição amigável, porque uma competição em que a gente briga com o outro por um lugar não é algo produtivo para a gente. A gente vê que algo produtivo é você aprender um com o outro, e a gente quer trazer isso também. A gente quer trazer a representatividade das meninas na robótica também. Hoje a gente está na bancada do Elas Projetam. E aí a gente tem essa participação com maioria feminina, porque a gente quer demonstrar para o mundo que a gente está trabalhando com robótica, que a gente é capaz disso. E por fim, a gente quer integrar a inovação nos nossos trabalhos. Porque é fácil, vamos dizer assim, a gente trabalhar com algo que já existe.
Mas quando a gente propõe novas soluções, quando a gente propõe novas inovações, o mundo melhora. E a gente quer trazer isso. Bom, agora eu vou explicar um pouquinho da nossa equipe. Ela surgiu com a ideia de trazer esse jogo de palavras, e aí com output, que significa saída nas linguagens de programação, né? E aí, em tradução livre, isso significa processo produtivo. E a gente trouxe isso para o nosso nome porque a gente quer que as pessoas percebam que mais do que chegar aqui e falar, a gente tem todo um trabalho por trás. E aí, essa culminância, né, dos nossos trabalhos vai ser a saída, que é o output. E aí, dentro, né, da programação, quando a gente associa o output com o pin mode, a gente tem um amplo fluxo de corrente elétrica, que a gente traduz, né, aqui no nosso nome, no nosso significado, que a gente tem muito potencial e esforço a ser demonstrado. Bom, coloquei aqui começando pelo começo, né? Lá no nosso título, a gente coloca que o nosso foco é falar das competições, né, de robótica e o que essas competições influenciam e o que elas entregam para esse futuro STEAM. Mas, primeiro de tudo, então, a gente precisa entender o que é o STEAM, né? O STEAM é uma metodologia que foi criada em 1990, né, por ali, nos Estados Unidos, quando eles perceberam e constataram, de fato, que existe um desinteresse muito grande pelas áreas de exatas. Então, viu-se, né, a necessidade de integrar outros conhecimentos para que não ficasse de lado uma área tão importante que traz tantas contribuições. Então, basicamente, ela é a integração dos conhecimentos de ciências, tecnologia, engenharia, artes e matemática. E tudo isso, né, essa integração, ela é feita a partir de projetos que trabalham ali com interdisciplinaridade. Então, eu nunca vou estar falando apenas de uma disciplina. Sempre a gente consegue estar linkando várias disciplinas ao mesmo tempo. Vários conteúdos, os conteúdos hoje são muito complexos, cada vez mais. Então, nunca dá para a gente ficar em uma disciplina só. E o objetivo é desenvolver valores e habilidades junto com esses conteúdos. Hoje a gente tem computadores nas nossas mãos o tempo todo. Então, informação está na nossa mão. O negócio é a gente aprender a lidar com outras pessoas, aprender e saber buscar onde eu busco uma informação correta, onde eu consigo estar compartilhando isso também e trabalhando. Então, o foco é mais nas competências no desenvolvimento das competências e de habilidades juntamente com esses conteúdos, né, e com a integração disso tudo. Bom, o termo futuro STEAM, a gente quase não encontra. Falar sobre futuro STEAM, o que é isso, né? Foi até uma ideia que a gente fala sobre isso, depois quando a gente foi pesquisar mesmo, a gente viu que não é um termo que ele não foi estudado ainda, eu acredito até que não foi determinado, não se usa mesmo. Mas quando a gente fala desse futuro, né, o que faz a transformação para o nosso futuro e o porquê que a gente busca tanto estudar sobre ele. Diversas pesquisas hoje falam sobre as profissões do futuro, as profissões que vão deixar de existir, né? Então tem-se uma preocupação. E o principal fator dentro dessa preocupação é a tecnologia. A tecnologia que está trazendo todas essas mudanças, que está mexendo no mercado, no mundo do trabalho. Então, por conta disso que a gente usou esse termo futuro STEAM. O senhor Sidney Ferreira Leite, ele é pró-reitor do Centro Universitário Belas Artes, e em um congresso de arquitetura, ele disse a seguinte frase: é perigoso tirar a dimensão dos sentimentos do campo tecnológico. Esse STEAM é para formar seres humanos especialistas capazes de ter uma excelente formação tecnológica com dimensão humana e ética. Num congresso de arquitetura. Então, foi falado da metodologia STEAM, que até então se fala mais em ambientes educacionais, né, em ambientes que busca levar ciência e fazer esse compartilhamento com as pessoas. Foi usado esse termo dentro de um congresso de arquitetura, justamente porque a tecnologia sem a arte, sem essa questão da dimensão humana e da ética, né, que só nós humanos temos, a questão da criatividade também, desvincula tudo e perde-se o sentido e se torna perigoso, né? A gente não sabe
onde isso pode chegar se não tiver ali ética, se não tiver a questão da criatividade, se não tiver a dimensão humana por trás disso tudo. Então, por isso o termo futuro STEAM. Né? A gente já sabe dessas competências e habilidades e de inúmeras situações que a gente precisa estar se modificando para poder se preparar para esse futuro, e principalmente, né, os meninos que estão chegando agora. Por isso a gente colocou esse termo futuro STEAM. É uma forma de pensar nesse futuro a partir da metodologia STEAM. Acho que eu vou deixar com vocês. Bom, como, então, a gente vai preparar as pessoas para esse futuro que eu coloquei aqui como um futuro STEAM? Pensando nessas questões de competências e habilidades, de arte, de ética, de criatividade. Existem inúmeras ferramentas para isso. Todo mundo sabe, né? Aqui não faltam-se exemplos. Mas a gente encontra, né, um lugar, até mesmo para a escola, mais para a escola, dentro da robótica. Passa de novo, Nalu. Dentro da robótica. Então, é a partir da robótica que a gente consegue integrar todas essas coisas. Está longe, por isso, passa para mim. Que a gente consegue integrar todas essas coisas, e a principal ferramenta, não dá para a gente dizer o contrário, que a gente tem hoje para trabalhar dentro dessa metodologia. Pode passar, por favor, Nalu. Certo. Só que o nosso foco, como eu falei lá no início, é a robótica competitiva. Robótica educacional, a gente fala o tempo todo, né? Mas hoje a gente quer focar na robótica competitiva e no desenvolvimento dela para os nossos alunos de hoje e pensando no futuro deles. Bom, todas as habilidades que eu vou falar aqui, todas as questões que eu vou falar aqui, a robótica educacional também proporciona. Só que a gente vê, dentro da robótica competitiva, uma comunicação muito mais explorada. Porque os meninos são levados o tempo todo a criar redes, fazer ali um trabalho de networking. Eles precisam estar... A gente vai falar mais a fundo, né? Elas vão falar sobre o torneio, a gente busca patrocínio, a gente vai em indústrias da nossa cidade e fora da nossa cidade. A gente fala com outras equipes, né? Dentro da questão da competição amigável. Nós somos uma equipe iniciante de FTC. Então, a gente busca o tempo todo estar falando com outras equipes que já estão ali há muito tempo. Então, é um trabalho de comunicação, assim, que para subir num palco dentro de um congresso, né, um evento de tecnologia, um aluno que está com 16, 17 anos sente dificuldade. Eu sentia muita dificuldade e eu estou tremendo aqui agora. Mas, assim, a gente percebe que eles têm essa desenvoltura. Então, apesar de na robótica educacional isso também ser trabalhado, dentro da robótica competitiva isso é muito mais explorado. A gente sai do ambiente escola, né, para estar trabalhando essas questões. Outra coisa é o desenvolvimento e a criação de uma estrutura corporativa dentro da equipe. As meninas falaram por cima, a Isadora, em relação aos cargos e as funções dos meninos, bem por cima, só em duas áreas, né? O robô e outreach. Certo. Mas essas áreas elas têm ramificações e a gente tem ali o engenheiro, tem gerente de marketing, tem diversas áreas e os meninos têm ali prazos, tem que ter um trabalho de organização quanto à tomada de decisão, a questão de comunicação, né, o que foi feito, o que falta. Então tem todas as metodologias envoltas nisso e isso já prepara eles para o mercado de trabalho, prepara eles para esse futuro. Relações com o mundo de trabalho, já acabei entrando, né? E profissionais de diversas áreas. Como eu falei, a gente está o tempo todo em contato com empresas, com indústrias, mas além disso, na FLL também, na FTC nem tanto, mas tem a questão da engenharia que também acontece. Mas mais na FLL, que tem o desenvolvimento de projeto de inovação mais a fundo, eles precisam buscar especialistas na área para saber se aquele projeto deles é viável, para fazer uma análise de custo, uma análise de risco, procurar pontos de melhoria. Então, eles, tendo contato com esses profissionais, eles já conseguem saber, caramba, eu não sabia que um arquiteto fazia isso, um engenheiro fazia isso, eu não sabia, sei lá, que uma farmacêutica, uma química, né, fazia isso, e isso ajuda também nas decisões para o futuro. Tem muitos alunos nossos que queriam, já tinham certeza de determinada profissão e, ao ter contato através da robótica competitiva, viram que não gostavam de fato daquilo e foram para uma área totalmente diferente. E, ao mesmo tempo, também se encontraram naquilo. Falaram, poxa, é isso mesmo que eu quero, né? Então, isso é uma coisa muito importante que a robótica competitiva proporciona para esses alunos. Além disso, a rapidez com que eles atingem essas competências e habilidades que são tão propostas e faladas pela metodologia STEAM.
né? Então, a gente percebe muito mais rápido a proatividade, o aluno correndo atrás, subindo no palco, como eu já mencionei, né? Enfim, então, só demonstrando por que o nosso foco na robótica competitiva, apesar de não ser a única forma com que a gente trabalha, né, meninas? Mas porque a gente escolheu esse assunto para a palestra de hoje. Pode passar. Bom, então agora a gente vai falar um pouco sobre a FIRST, que é a ONG, né? Eu vou falar um pouco mais a fundo, mas para texto de contextualização, é a organização regente dos torneios de robótica que a gente participa e que o César organiza nacionalmente. Então, é For Inspiration and Recognition of Science and Technology, que, em tradução livre, seria para inspiração e reconhecimento das ciências e tecnologia. Então, é uma ONG sem fins lucrativos e regente internacional de diferentes modalidades das competições de robótica. Aqui no Brasil, como eu mencionei, ela é gerida, ela é organizada pelo SES Nacional e as suas ramificações regionais também. Ela tem como objetivo criar e preparar a nova geração de líderes profissionais. Como a Natália mencionou, diversas habilidades elas são desenvolvidas quando nós participamos de torneios de robótica e isso que promove que nós, que crianças e que adolescentes, se tornem a nova geração de líderes, realmente o futuro das indústrias, o futuro da tecnologia, o futuro da ciência no nosso país. E nos outros países também, porque né, é uma regente internacional. Então, eles trabalham com base na competição amigável, que nós já abordamos aqui, que é aquilo de visarmos aprender sempre. É claro que o reconhecimento e que o prêmio ele é muito importante e que ele faz muito bem para a equipe saber que ela atingiu aquele nível, mas que a gente procurar sempre aprender, sempre conhecer as equipes, sempre tentar ajudar e receber ajuda nos nossos pontos fracos, usar os nossos pontos fortes em prol de outra equipe, de outra organização, tem que ser e acaba sendo, a gente percebe isso na prática, muito mais importante. E, é claro, sempre visa o conhecimento e o desenvolvimento de habilidades, que conversam muito com o Futuristim. E dentro disso, a gente vai falar sobre os core values, que são os valores fundamentais. Eles regem todas as organizações da FIRST, principalmente o primeiro torneio, né, vamos dizer assim, a primeira modalidade, que é a FLL. Então, nós temos aqui, por exemplo, o primeiro core values, a gente pode falar da identidade da equipe. Logo quando a gente entra nas competições de robótica, a gente já aprende a lidar com a identidade, com defender a nossa ideia. Então, por exemplo, na nossa unidade, nós temos duas equipes. A Lego Bros, que trabalha dentro da identidade do universo do Mario Bros, e a Mine Lego, que trabalha dentro do universo do Minecraft. Então, nas suas apresentações, e também nos uniformes, nas redes sociais, eles sempre trazem esses universos no qual eles trabalham, e a gente acaba muito entrando dentro das áreas de publicidade e propaganda, de design gráfico, e que já é um conhecimento incrível para um aluno ali que está com 12 anos, né? Temos também a confiança. Então, como nós trabalhamos em equipe, que também é outro fundamento, nós temos que confiar no nosso trabalho e também temos que confiar no nosso alicerce, né? Que é a nossa equipe, são os nossos técnicos, é a nossa organização. A ética, que também é algo muito importante, e como a Natália mencionou, que ela tem sim que ser integrada dentro do STEAM. A inovação, ela é muito importante, a gente acredita que nós, e principalmente os jovens, eles têm muita capacidade de estar trazendo para o nosso cotidiano mesmo, para as nossas empresas, para a nossa vida real, soluções inovadoras e que a gente estimular isso logo na criança ali, no adolescente de 9 até os 18 anos, é muito importante. A excelência, nós sempre procuramos trazer o nosso melhor, nos dedicamos integralmente para essas competições, sempre visando a excelência do nosso trabalho e, é claro, reconhecendo isso nas outras equipes. Temos os nossos objetivos, então, ao início de cada temporada, a gente coloca ali os nossos objetivos, nós realizamos a nossa estratégia e visamos aonde a gente quer chegar. Então, nós começamos lá na temporada regional, nós queremos, sim, passar para o nacional, nós queremos conhecer outras equipes, nós queremos colocar a nossa equipe em um nível de conhecimento muito maior a nível nacional e internacional. A responsabilidade do nosso trabalho, que integra tudo isso juntamente com o trabalho em equipe também. A gente está falando muito aqui em siglas, né? Em FLL, em FTC. E aí eu vou explicar um pouquinho mais do que são essas siglas. A gente trouxe aqui, né, que a FIRST é a organização que cuida dessas competições no mundo afora, com a ajuda do SESI aqui no Brasil. Então, vocês vão perceber que todos os torneios começam com FIRST.
a gente tem meio que uns degrauzinhos a serem subidos, que a gente considera assim, né, dentro dos torneios, e a gente começa com a First Lego League, que é a FLL, que a gente está falando aqui. Ela é destinada para crianças e para adolescentes de 9 a 16 anos. Dentro da FLL, a gente tem 4 áreas de atuação. O design do robô, o desempenho do robô em uma missão, um tapete de missões, na verdade, o Core Values e o projeto de inovação. A cada nova temporada, a gente tem novos temas a serem trabalhados. Por exemplo, nesse ano, a gente está trabalhando com Cargo Connect, que é a distribuição e a logística das cargas. E aí, a partir disso, as equipes são desafiadas, né, a trabalhar com esse tema e a propor soluções para isso. Depois da First Lego League, a gente recebe, né, a gente tem a First Tech Challenge, que é o nosso torneio que a gente está participando agora e veio trazer para vocês. Ele é destinado para crianças e adolescentes de 12 a 17 ou 18 anos, depende do país. E aí a gente tem essas 2 áreas de atuação que eu citei assim bem por cima para vocês, que é o robô e o outreach. A gente vai falar um pouquinho mais dessas funções a fundo nos próximos slides. E depois da First Tech Challenge, a gente tem a First Robotics Competition, que também é de 14 a 18 anos. E ela trabalha com as mesmas competências, com as mesmas habilidades que a FTC, que é a que eu acabei de falar, mas um pouquinho mais aprofundado, um pouco mais complexo. A nossa equipe, como eu disse, trabalha dentro da FTC e para a FTC. E aí, a gente falou muito sobre o STEAM, sobre o futuro STEAM, e a gente quer demonstrar isso para vocês. Como que a gente realmente tem esse impacto da robótica dentro do STEAM. E aí a gente trouxe aqui alguns exemplos de situações que a gente percebe dentro dos nossos trabalhos que estão integrados ao STEAM. Aqui, dentro da ciência, a gente desenvolve bastante pensamento crítico e a conexão científica. Porque, como a gente disse, a gente está desenvolvendo trabalhos em que a gente precisa ter uma consolidação. A gente precisa que ele realmente venha para o mundo e faça diferença. E a gente faz isso por meio da ciência. Na tecnologia, também o pensamento crítico, né? A gente tem que trabalhar com isso. É uma área que a tecnologia envolve bastante, porque a gente vai estar desenvolvendo novas situações, novas programações, né, por aí, para trazer para o mundo. E também a conexão científica, os dois estão muito integrados. Na engenharia, a gente cuida muito do gerenciamento de funções e demandas. Porque, como eu disse, a gente tem nessas 2 áreas de atuação, mas a gente tem uma rotatividade ali dentro para desenvolver um trabalho em que todo mundo sabe de tudo. E a gente coloca isso dentro da engenharia. E também a linguagem de programação. Porque é com ela, né, que a gente vai desenvolver o nosso robô e que ele vai ser capaz de realizar muitas situações que vão ajudar o mundo real, que vão ajudar as pessoas. Dentro da arte, a gente aplica a criatividade. No nosso robô, a gente precisa trazer inovações. Não só no robô, né? A gente trabalha com projetos sociais, com eventos. Então, a gente vai aplicar essa criatividade em tudo que a gente fizer. E também, como a Natália disse, a gente precisa ter essa dimensão humana e ética. Porque, por mais que a gente esteja trabalhando com robôs, a gente está trabalhando entre pessoas. E a gente precisa perceber isso. E dentro da matemática, a gente tem a resolução de problemas complexos. A gente tem o tema, né, que nos é proposto a cada ano para ser trabalhado, e a gente tem que propor soluções para esses problemas. Aqui a gente tem, né, a visão da arena da FTC. A temporada desse ano, como as meninas disseram, ela tem essa temática na logística. Para a FLL, como elas citaram, o nome era Cargo Connect, né? Para a FTC é Freight Frenzy, que traz essa questão de levar, e a questão do frete mesmo. Então, dentro dessa arena aqui, vocês podem ver que é muito maior pelas fotos lá da FLL. A FLL é uma mesa com as missões de Lego, pequenininhas. O robô geralmente não passa de 30 centímetros de largura, então é bem mais reduzido. Além de ser Lego, um material mais fácil de trabalhar,
mais fácil em partes, mas que tem as conexões ali já pré-definidas. A parte de estrutura é muito mais fácil de trabalhar. Aqui não, aqui a gente tem uma arena muito maior, né? E os elementos de arena que a gente tem aqui dentro, eles mudam a cada nova temporada. Então, nessa temporada agora, a gente pode ver aqui 2 hubs logísticos da Aliança, já explico melhor a questão de aliança, e um hub compartilhado. Vocês podem ver que todo esse lado de cá está em vermelho, é a Aliança Vermelha. Todo o lado de lá está em azul, que é a Aliança Azul. Como é isso de aliança? A gente se prepara, a gente faz todo o trabalho, se divide em cargos, desenvolve o robô, desenvolve a questão do outreach, a questão das ações sociais, só que quando chegar lá, na parte de arena, vai ser aleatório uma escolha de uma equipe para compor a nossa aliança. Isso é feito pouco tempo antes dos rounds, então a gente, enquanto equipe, vai chegar lá e descobrir quem vai ser a nossa equipe da mesma aliança, né, que vai compartilhar conosco uma aliança, e a gente tem que decidir estratégias de como tirar o maior proveito das missões que tem aqui. Por exemplo, essa região, dentro desse quadrado, de cá também tem uma, ela está branca aqui, mas acho que não está dando para ver direito, se chama armazém. Dentro dela, eu tenho 2 elementos diferentes, principais assim, que são as caixas de entrega, que são esses bloquinhos amarelos, e as esferas, que são bolinhas brancas mesmo. Elas representam caixas de entrega mesmo e as esferas, objetos com formato diferente, que necessitam ser feito, né, uma logística diferente dentro da entrega de cargas no mundo real. Então, o robô ele precisa entrar dentro desse armazém. Aqui eu tenho obstáculos, tá? É uma espécie de cano mesmo, parece cano de PVC. O robô pode ficar preso aqui e eu tenho um espaço mais fino que limita o tamanho do meu robô e às vezes isso vai impactar, às vezes não, vai impactar também na estratégia da equipe para o robô estar buscando esses elementos. Ele precisa pegar um de cada vez e fazer entregas em alguns lugares. Ele pode trazer aqui para o depósito, no caso o depósito da Aliança, o hub logístico da Aliança ou para o hub compartilhado. Sendo que no hub compartilhado, para a equipe pontuar, esse hub precisa estar pendendo para o lado, né, da cor da minha aliança. Então, se eu sou da Aliança Vermelha, o hub precisa estar ao final da partida pendendo para o lado vermelho, assim pontua, senão, do contrário, né, a pontuação ela é reduzida. Aqui, nesse hub logístico da Aliança, somente as equipes da minha aliança que vão poder estar utilizando. E como eu falei, um objeto de cada vez. Ele tem que buscar, entregar, buscar, entregar. É proibido pegar mais de um objeto por vez. E eu tenho níveis, né? O primeiro nível, os alunos conseguem 6 pontos a cada objeto entregue. Aqui embaixo, 4 e aqui no último nível, 2. Esses 2 hubs, faltou mencionar, eles têm uma meia esfera embaixo que faz com que eles se comportem como o João Bobo. A gente vai passar um vídeo que mostra, mais ou menos, vai dar para vocês visualizarem bem isso. Então, além disso, eu tenho ainda aqui o carrossel, onde eu tenho aqui patinhos, são patinhos mesmo de borracha, tipo aqueles de banho, que vai ter um juiz aqui e ele fica entregando os patinhos nessa região. O robô precisa fazer esse carrossel girar e o patinho cair dentro da arena. Se eu giro isso com muita força e muito rápido, esse pato é lançado para fora da arena. E aí eu não pontuo, né? Essa parte, os meninos têm 120 segundos para fazer, e, na verdade, a partida não começa por ela. É o período teleguiado. Então, eu vou ter aqui 2 pilotos de cada equipe. Como eu vou ter 2 robôs, né, para cada aliança, aqui tem uma representação. Esse dragãozinho representa um robô, esse outro robô da Aliança Vermelha. Então, eu vou ter 2 pilotos para cada robô, sendo membros da equipe, né, correspondente. E atrás um outro aluno que ele é nomeado como técnico. Ele fica ali para auxiliar e falar o que está acontecendo. Porque isso tudo é muito rápido, é 2 minutos e meio. Então, nesse período teleguiado, eu vou ter um piloto que controla a parte das rodas mesmo, a movimentação do robô, e o outro que controla a garra. Então, os 2 têm que estar fazendo um trabalho conjunto para que isso aconteça, para que isso funcione. 30 segundos antes dos 120 segundos que eu já mencionei, né, que é toda essa dinâmica de entrega, o robô precisa, um dos robôs da aliança precisa estar encostado, né, ao início da partida, nessa parede aqui. E eu tenho 3 pontinhos vermelhos ou azul, se for do lado de lá, onde eu vou ter um objeto
Geralmente pode ser o pato, ou que a gente chama de remessa da equipe, que vai ser como um elemento desses aqui, só que totalmente personalizado pela equipe. A remessa que a equipe tem que construir e levar para o torneio. O robô encostado nessa parede e olhando para esses 3 pontos, ele vai ter que fazer uso de reconhecimento de imagem e saber em qual desses pontinhos está o patinho ou a remessa da equipe. Então, a gente tem ali um banco de dados, a programação fica mais fácil um pouco quando se trata do pato, porque no banco de imagens ele já consegue reconhecer o que é um pato. Se a gente for querer que ele reconheça o objeto da equipe, a remessa da equipe, a gente vai ter que fazer todo um trabalho, é muito mais avançado e, consequentemente, vai pontuar mais, mas não se perde tanto ponto por escolher o pato mesmo. E ele reconhecendo se está no primeiro, no segundo ou no terceiro, o primeiro objeto que vai estar com esse robô precisa ser entregue no nível correto. E também tem a questão dos patinhos, isso nos primeiros 30 segundos. Acabou os 30 segundos, tem um sinal sonoro, parte para a parte do teleguiado, que eu já expliquei. E dentro desses 120 segundos ainda tem a questão final, que é ou o robô estacionar, ele pode se estacionar aqui ou aqui. Tudo isso com 4 robôs lá ao mesmo tempo, sendo 2 de cada aliança, né? E aí, o que eu estava explicando no início, a questão de ser uma escolha aleatória, né? Pode ser que uma equipe é boa na parte do carrossel ou na parte de reconhecimento de imagem e a outra equipe é boa em buscar o objeto e deixar lá, mas pode ser que todas as duas sejam boas na mesma coisa. Então, tem que ter uma comunicação ali de estratégia e decidir o que vai ser feito para que o objetivo, né, seja atingido e compense ali, de certa forma, a pontuação. Pode passar. Bom, então agora nós vamos falar dos cargos. Como nós citamos, a nossa equipe, ela tem uma atuação como uma mini empresa, né, como uma corporativa. E para isso funcionar bem, nós precisamos ter pessoas definidas para cada cargo que contemplem toda a competição e que a gente consiga, assim, lá no dia do torneio, apresentar os nossos resultados. Então, temos 2 blocos, o robô e o outreach. Dentro do outreach, nós temos a pessoa responsável por intermediar os contatos. O que é isso? A nossa equipe ela precisa de patrocinadores. Precisamos de empresas que acreditem no nosso trabalho e que sejam dispostos a investir, seja financeiramente ou com atos de serviço, mentoria, por exemplo. Então, essa pessoa ela vai ter essa responsabilidade de fazer ali uma vistoria de quais empresas ali a nossa região ou também fora que conversam com o nosso público e que teriam interesse, então, de participar de eventos com a gente, de ser nosso parceiro de evento ou realmente nosso patrocinador. Temos o nosso gerente de marketing, que é aquela pessoa que vai tomar conta das nossas redes sociais, que vai fazer toda a questão publicitária. E, claro, trabalhando junto também com o intermediador de contatos, uma vez que quando a gente recebe um patrocinador, nós fazemos essa troca de publicidade e serviço. Então, essa pessoa ela vai estar tomando conta de todas as nossas redes sociais. Temos o responsável por caderno de engenharia, que é a nossa principal documentação dentro do torneio. É nesse documento que estarão todos os nossos processos, como que a gente saiu de uma equipe que conheceu a temporada naquele mês e até o momento que a gente vai estar apresentando o torneio. Relações sociais, que é a pessoa que também trabalhando junto com o intermediador de contato, ele vai estar fazendo todo aquele relacionamento, toda aquela conversa. Conexão Steam, que é o que a gente está fazendo aqui agora, de trazer o nosso universo para a comunidade, seja essa comunidade dentro do Steam ou fora. O organizador de eventos, que é a área que a gente também atua, que é, por exemplo, agora, em prol do mês das mulheres, nós teremos um evento com diversas mulheres que trabalham dentro do STEAM na nossa escola. Então, isso é muito importante e demanda muito trabalho. E o gestor financeiro, uma vez que a nossa equipe ela precisa ser sustentável, ela precisa se sustentar durante os anos. E a parte financeira ela é muito importante. Dentro do robô, nós temos os engenheiros, que é aqueles que vão realmente colocar a mão na massa e trazer o nosso robô do digital para o físico. O estrategista, que é o que vai analisar aquela arena que a Natália mostrou e ver quais serão as melhores combinações, como que a gente vai utilizar os 2,5 minutos para garantir mais pontuações. O programador, que vai trabalhar com a nossa linguagem de programação, que é Java, e que vai realizar todas aquelas missões. O cadista e designer, que são pessoas que vão tratar do nosso robô em âmbito digital. Então, eles vão estudar ali, vão fazer o desenho gráfico, o desenho técnico, e assim os engenheiros eles vão poder, então, estar colocando a mão na massa. E agora, explicando um pouco mais do Outreach, que é a parte realmente social, é a parte de divulgação, de mídias sociais, conexão STEAM e ação social, e também as finanças. Então, é uma parte muito importante na questão de sustentabilidade e sociável da equipe.
Bom, agora explicando melhor, né, a parte do robô, os processos que vêm antes da arena, das missões. Claro, a gente culmina lá, né, os nossos trabalhos na arena, mas antes disso a gente precisa trabalhar a nossa estratégia, como que a gente vai trabalhar para alcançar a nossa melhor pontuação. Como a Natália disse, a gente vai trabalhar com esses períodos e com equipes que vão formar alianças conosco no dia do torneio, que vão mudar a cada novo round. A gente chama de round, cada um dos momentos em que a gente faz as missões. Para fazer tudo isso, né, a gente precisa trabalhar com a programação, já que o robô ele vai ser autônomo ou então teleoperado. E aí a gente precisa trazer uma inovação para o nosso robô. Foi aquilo que eu disse lá no começo, que a gente tem um tema que é proposto no início da temporada. Por exemplo, a gente está trabalhando com transporte de cargas. A gente tem diversas indústrias, diversas empresas que trabalham com transporte de cargas. Então, como que a gente pode melhorar esse processo para elas? É isso que a gente quer trazer nos nossos trabalhos da equipe. E aí, para fazer, né, todo esse design do robô, a gente trabalha com o AutoCAD. Por quê? A gente precisa que ele seja eficiente. Então, como que a gente faz isso? A gente faz isso no digital primeiro, para poder perceber se o tamanho está correto, se as proporções estão corretas e se ele vai ser eficaz no momento de realizar as missões. Isso vai entrar, óbvio, dentro do planejamento. E, por fim, a gente tem essa área de engenharia, que vai terminar, vamos dizer assim, né, quando a gente finaliza o projeto do nosso robô e continua a fazer os testes para sempre estar melhorando. E aí que vem a parte de impacto. Como que isso vai impactar na nossa vida enquanto indivíduo e também na nossa equipe? O primeiro tópico realmente é a comunicação. Como que a gente consegue trazer e ampliar as nossas habilidades de comunicação interpessoal, tanto internamente quanto equipe, como que a gente vai trabalhar com diferentes opiniões, com diferentes ideias e ideais, valores, como que isso tudo vai ser integrado numa equipe, assim como a comunicação externa, que vai estar acontecendo no período pré-torneio, mas também lá na arena, na hora que nós precisarmos trabalhar com os nossos aliados. Nós temos muitos aprendizados além da sala de aula, então a gente realmente atua o STEAM. Nós pegamos nossos conhecimentos, por exemplo, de física e de matemática, e a gente aplica em um robô e acaba trazendo muitas informações que dentro de sala de aula acaba não contemplando a nossa grade comum curricular. Fazemos o networking, então a gente sempre está em contato com outras equipes, com profissionais da área, com pessoas realmente que estão dentro desse universo, e isso vai agregando muito na nossa equipe e nós enquanto indivíduos. E claro, nós, com tudo isso, surgem novas oportunidades, nós também criamos novas oportunidades. Bom, e por falar em oportunidades, né, a gente precisa dessas oportunidades para que os nossos trabalhos aconteçam. Então, atualmente, a gente conta com o SESI, a nossa instituição, que nos ajuda, né, tanto financeiramente quanto institucionalmente. E a gente conseguiu, recentemente, um parceiro, que é a Competec, uma indústria da nossa cidade que até então trabalhava com metrologia. E a gente descobriu recentemente que eles fabricam peças. Então, eles vão estar como parceiros conosco na fabricação de peça. O nosso robô está ali, ele está bem iniciante, então a gente está fazendo um estudo para desenvolver uma garra. E a gente acredita que nós vamos precisar deles para poder criar, né, e construir mesmo, de fato, de metal e do material que for necessário. Isso vai ser feito por eles. E também a questão financeira, também nós estamos contando com eles. Pode passar. Mas essas oportunidades, elas precisam ter volta, né? Então, primeiro a gente recebe todo esse suporte, é um sistema muito bem estruturado dentro da nossa unidade, mas a gente precisa devolver isso de alguma forma. Pode passar. Então, a gente faz isso a partir de alguns eventos, como as meninas disseram. Eu trouxe agora só os exemplos mesmo. Então, no ano passado, a gente fez uma exposição científica e tecnológica dentro do maior shopping da cidade de Anápolis, onde a gente levou os meninos para estarem treinando com o Lego, porque o torneio estava perto. Então, a gente ficou ali recebendo pessoas, mas também fazendo o treinamento, mexendo com o robô, programando, enfim. E levamos algumas partes para o pessoal conseguir participar. Então, a gente colocou lá o pessoal para estourar a bexiga do outro robô com uma agulha na ponta, controlando com tablet, aqui os menininhos brincando. A gente colocou diversas situações. Aqui tinha uma bancada de computadores, onde a gente trabalhou os simuladores de programação. Então, a gente tentou levar isso para a comunidade, tanto para divulgar o nosso trabalho, mas também para fazer com que eles conheçam o que é e
buscar mais, né? Que eles sintam essa necessidade de buscar. Como as meninas disseram, a FIRST ela propõe os torneios de forma gradual. Então começa lá na FLL com os menores, vai para a FTC e FRC. Quem atua na FTC pode também atuar na FRC, mas ela é um pouquinho mais complexa, então tem alguns degraus. Essa daqui foi a primeira edição do evento Roboticamente, que os meninos da Output proporam, onde a gente convidou equipes de FLL da nossa cidade para que elas passassem para essas equipes a experiência deles. Então, o que o juiz na sala de design do robô vai querer ver? Será que é importante mesmo eu usar um sensor? Ou será que eu posso partir pela simplicidade, não usar sensor? Essa questão mesmo, no projeto de inovação, nos core values, né? O que a equipe precisa fazer para que ela demonstre que tem um trabalho legal nos core values, que sabe comunicar, sabe trabalhar em equipe. Enfim, foi um evento mesmo, onde eles passaram a experiência que eles tiveram para os alunos que estão tendo essa experiência agora. Nós fomos anjo, né? A nossa camiseta de anjo aqui. Nós fomos anjo, acho que tem umas 3 semanas, na etapa regional de Goiás, da FLL que aconteceu. Então, os meninos fizeram desde a montagem das mesas de missões, não foi fácil, né? Até a questão de sinalização do evento, e o durante também, e o pós. Então, ficamos de staff mesmo, ajudando, repondo freezer, enfim, fazendo esse trabalho que até então elas não sabiam que existia, né? E acredito que passaram a valorizar ainda mais esse torneio. Deixa eu passar. A mentoria também com escolas públicas. O SESI ele tem um sistema de apadrinhamento de escolas públicas, mas algumas delas não conseguem, né, ainda, porque é ainda limitado, enfim. Então, a gente leva para escolas, principalmente escolas de tempo integral, para que eles tenham apoio, para que eles tenham contato, na verdade, com esse material. E, além disso, a gente faz um trabalho junto com o professor dessa escola para ajudar no planejamento. Então, às vezes não tem um kit de Lego, mas tem um kit de Arduino e não estava sabendo usar. Ou não tem o kit de Arduino, mas tem computador. Então, a gente auxilia ali, olha, tem esse simulador, você pode estar utilizando. A questão de sucata, né? Então, a gente faz uma espécie de consultoria, assessoria, e também leva o material para a prática. Agora, a gente trouxe um vídeo do robô de uma equipe parceira, né, nossa aqui, a Brain Machine. Eles são de Catalão, eles também competem no mesmo torneio que a gente, que é a FTC. E como o nosso robô, né, ele é iniciante, a gente queria trazer para vocês algo visual para vocês perceberem como que isso acontece na prática. O robô fazendo as entregas, né, como eu expliquei. Aqui tem uma visão mais de perto do robô. Aquela rodinha ali vai fazer o giro do carrossel. Tem a garra deles. Essa garra, ó, o giro do carrossel. A garra coleta e depois ela vira, né, ao contrário, coloca o objeto no hub logístico da aliança, girando o carrosselzinho. E aí alguns detalhes do design deles. Esse número aqui, todas as equipes têm, né, que é o número da FIRST, ele é internacional. Dá para perceber também que isso é no laboratório deles. Ó. Então, enquanto tem alguns ali já na parte do robô, é uma loucura, assim, eles ficam o tempo todo trabalhando ali. Detalhes ainda do robô deles. E aí a gente trouxe aqui esse tópico que é por experiência própria. A gente falou muito, né, sobre como que as competições de robótica vão trazer um novo olhar para o futuro STEAM, mas a gente queria que vocês percebessem como isso já aconteceu com a gente. Bom, a gente começou, né, no mundo das competições de robótica em 2018 e a gente já percebeu muitas diferenças desde lá. Por exemplo, hoje a gente está num palco da Campus Party apresentando para vocês. E, assim, é algo que a gente nunca imaginou que aconteceria. Então, assim, a gente desenvolve essa comunicação, essa desenvoltura de ter coragem de subir aqui, de falar com outras pessoas, de dar a cara a tapa, de receber não de um possível patrocinador, de você chegar e falar, olha, a gente precisa de ajuda, de ter essa coragem de receber não e de procurar um sim. Além disso, né, a gente falou sobre essa questão de carreiras. A gente está falando do futuro STEAM.
E aí a gente, né, tem aqui alguns exemplos. A gente começou nas equipes em 2018, a gente já passou por muitas ideias aí de profissão que a gente quer seguir. Nós duas começamos com ciência da computação. A gente se encantou demais pela robótica, pelo robô, pela programação. E a gente queria muito fazer parte desse mundo além da escola, né? Então, é uma das nossas opções aí. E quando a gente começou a trabalhar mais com essa questão da divulgação, a gente percebeu também que esse contato com o público, de levar o que a gente representa para as outras pessoas, também é algo que a gente gosta. E eu, por exemplo, agora a minha opção de faculdade é fazer publicidade e propaganda. E assim, a gente percebe que essa paixão, que todo esse interesse surgiu por conta dos nossos trabalhos aqui na FTC, na FLL e nas competições de robótica no geral. E é muito perceptível também como que os alunos, como que aquelas crianças que começam ali sem entender muito o torneio, porque eu lembro quando eu entrei na equipe pela primeira vez, eu não sabia absolutamente nada do que estava acontecendo. Até eu me integrar ali, realmente foi um processo, porque foge muito daquilo que a gente vê na sala de aula. Mas é um universo assim muito diferente, que traz muito a questão da ambição. Então, é muito mais fácil, é muito mais simples para aquele jovem ele entender o seu futuro profissional, ele saber o que ele está fazendo ali. Então, essa questão de ambição, de querer sempre procurar, introduzir a metodologia científica para um aluno do 6º ano, por exemplo, quando ele chegar no seu trabalho de conclusão de curso, vai ficar muito mais fácil dele escrever um TCC, dele propor uma ideia, e isso a gente percebe fortemente que surgiu por conta da robótica. Alguma pergunta, pessoal? Vou passar o microfone para quem tiver perguntas ou comentários. Um de cada vez. Passa o próximo slide, por favor. Então, a gente deixa aqui, né, o nosso muito obrigada pela atenção de vocês. A gente fica muito feliz por ter participado desse momento, por ter tido essa oportunidade. E deixamos também alguns contatos, peço que vocês acompanhem a gente aqui nas redes sociais, né, output.ftc, que a gente está sempre alimentando ali o Instagram. E é isso, obrigada. Muito obrigada pela atenção, gente.